Olá, tudo bem? Vamos a mais uma interessante mensagem. E o tema deste vídeo: é possível alguém perder a salvação? É isso mesmo, é possível uma pessoa, um ser racional, um ser que pensa, um ser que consegue amar, um ser que consegue de vez em quando aflorar um desejo da carne, praticar uma obra da carne, e esse vai perder a salvação? O que você acha? É possível? Porque a religião fala que se você não frequentar a religião, você vai perder a salvação. Se você não frequentar a igreja dela, você não vai ser salvo. Quando Jesus voltar, se você não estiver dentro da igreja comendo pão e bebendo suco, dando 10% do que você ganha, fazendo sacrifício, holocausto, apresentando criança, tomando banho de óleo, passando no Vale do Sal, no Vale do Cal, no Vale da Água Azeda, você não vai ser salvo? Mas eu vou te perguntar uma coisinha. A carne de alguém pode ser salva? E por que Jesus falava sobre a salvação? E por que os discípulos falavam? Por que Paulo falava sobre salvação? A salvação era referente a quê? Do que se tratava a salvação naqueles dias? Por que não mais precisa ser falado nos dias de hoje? Por quê? São questionamentos, né? São perguntas. Mas a Bíblia explica tudo isso. A Bíblia, nos escritos dela, está tudo desvendado, está tudo transparente. Mas os religiosos não querem saber. Os líderes religiosos não têm a mínima vontade de passar para os seus ouvintes essas notícias, esses escritos. Claro que não. Por que eles vão fazer isso? Eles dependem do dinheiro das pessoas. Eles dependem do sacrifício das pessoas. Eles dependem da lã das ovelhas, porque assim eles tratam os filhos de Deus, que são os espíritos, mas eles tratam a carne das pessoas como ovelhas, porque eles vivem no Velho Testamento, eles vivem antes da cruz, por isso que eles tratam como ovelhas. Porque Jesus de Nazaré disse aos judeus, disse aos israelitas, Jesus de Nazaré tratou-os como ovelhas, e ele era o pastor. E assim a religião como vive na antiguidade, no Antigo Testamento, porque Mateus, Marcos, Lucas e João é Antigo Testamento. É a história de Jesus de Nazaré que veio para cumprir as leis. Quando ele disse naquele madeiro, está consumado, foram resgatados todos para a graça do Cristo ressuscitado. Não mais para cumprir nenhuma lei mosaica. O fim da lei foi Cristo. Então, é possível alguém perder a salvação? Então, a salvação era contra o juízo que viria e veio no ano 70 DC. Quando ocorreu o cumprimento do dia do Senhor, e que João estava lá para escrever a respeito do dia do Senhor daquele período. Então era para ser salvos da condenação, do juízo, do julgamento do dia do Senhor. Por isso que era falado sobre salvação naqueles dias. Então vamos entender por que uma pessoa não perde a salvação por nada que ela praticar. Por nada, mas nada mesmo. Nada mesmo. Aí, já vou adiantar para você. O maníaco do parque. E aí? O que ele fez? Ele diz, né? Que ele se converteu. Ele não se converteu porque nenhum religioso é convertido. Quem pratica a obra de Moisés não é convertido. Mas tudo bem. Esse que morreu agora, esse Pádua, não sei o que lá, Guilherme Pádua, que matou a menina anos atrás. Era até pastor. Também para mim não diz nada, que o título de pastor não existe mais. O título de pastor, bispo, presbítero, teve validade somente até a vinda do completo. Quando o perfeito voltou, como juiz, ele deu fim a tudo isso. E aí, eles perderam salvação? Não. Eles não se converteu? Eles não aceitou Jesus? Eles não começaram a pregar a Bíblia? Eles não começaram a fazer oração e chorar? Eles não começaram a fazer jejum? Tudo da lei, mas vamos lá. E aí? Eles não continuaram a vida deles? Não estão dando, quando ele morreu agora esse final de semana, quando acabou o prazo da carne do Guilherme de Pádua lá, acabou o prazo. E aí? O pessoal lá da religião dele não comemorou? Não ficou feliz? Claro que ficou. Por quê? De uma forma ignorante, eles falaram, ele foi salvo. Mas o que foi salvo dele? Aí um religioso fala que foi a alma. Não, a alma não é salva, porque a alma são os sentimentos. O frio, a sede, a fome, o desejo. Porque a alma é o que dá vida ao corpo carnal. O corpo carnal sem a alma não existe. Quando o corpo carnal volta ao pó, volta para a sepultura, ou para o inferno, ou para o cemitério, para o Hades, para o Sheol, que é tudo a mesma coisa,
Com 1 ano e meio, 2 anos, o corpo carnal do Guilherme de Pádua, daqui a 2 anos, não vai ter mais nada lá. Vai estar só o resto de cabelo, alguma coisa, e a ossada dele. Assim vai ser comigo, vai ser com você, assim foi com Hitler, assim foi com Saddam Hussein, assim foi com o Chico Picadinho, assim foi com o Maníaco do Parque, ainda não que ele está vivo. Assim foram com os piores matadores que já teve. A carne de todo mundo tem um prazo. Aquela carne, quando vence aquele prazo, aquela experiência que o espírito está lá dentro, o espírito, que é o Filho de Deus, está lá dentro, ela está tendo uma experiência nesta vida. Quando vence o prazo, o espírito volta a Deus. O espírito não se contamina com nenhum ato que a carne de uma pessoa pratica. Aí você, do outro lado, você fala, nossa, você falou de Hitler. Hitler foi o quê? Foi um genocida que, ignorantemente, falam que o Jair Bolsonaro é um genocida. Olha que comparação. Hitler foi um genocida. Bolsonaro, claro que não. Não estou aqui defendendo ninguém. Mas o genocida é o que? É matar muitas pessoas. Ele matou 6 milhões de judeus. Hitler matou. Aí a pessoa fala, tá vendo? Ele foi pro inferno. Claro que foi. O corpo dele foi. O meu vai, o seu vai. Porque inferno é sepultura. Inferno é o cemitério. Para onde vai aquele corpo carnal. Então nem o meu corpo vai ser salvo, nem o seu corpo vai ser salvo, e nem o do Hitler foi salvo. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença tem? Claro, em tamanho e em monta, ele matou com atitude 6 milhões de pessoas. Não se compara o monte. Mas o que faz uma pessoa... Presta atenção. O que faz? Que diferença tem ele, a não ser a monta pelo tamanho, são 6 milhões, tá? 6 milhões. Vamos colocar uma religião, aquela do dedinho. Vamos pôr do dedinho. Lá no Brás, dentro da sinagoga deles, que eles chamam de igreja, mas lá não, que eles pregam lá, eles usam até os negócios de judeu, ali é o farisaísmo mesmo. Eles usam tabítica, aquele negócio aqui, o do dedinho usa até o quipá, tem candelabro, tem chofar, tem óleo, tem jejum, tem passar no vale, não sei do que, tem, eu acho que não tem buscar templo, Deus no templo lá não tem, mas tem buscar em templo, tem batismo nas águas, tem apresentar a criança, tem principalmente a pedição desgraçada de dinheiro. Eles usam o quê? Malaquias 3:10, ó, nós estamos falando aqui, Hitler na carne, e o do dedinho, sabe quem é? Na carne, e colocando a diferença. O Hitler matou 6 milhões a gás, no coisa de gás lá. Ele praticou aquela obra na carne dele. Hitler não tinha nenhuma manifestação de andar com a mão para trás, babando. Eu matei porque eu tô com... Não, ele praticou uma obra da carne. E o do dedinho? Toda reunião, vamos colocar, vai. A de quarta-feira, a de domingo, a de segunda, que é a do povo que busca riqueza, busca empresário, busca dinheiro. Vamos colocar esse cidadão, vamos colocar lá 3 reuniões por semana. Colocando 10 mil pessoas, entre os que ficam em pé sentado, 10 mil pessoas. Então nas 3 dá 30 mil pessoas por mês. Vezes 10 dá 300 mil pessoas, cada 10 meses dá 360 mil pessoas. Isso eu estou colocando só 3 dias, quarta, domingo e segunda. 360 mil por ano. Vamos arredondar para 400, porque tem uns outros dias. 400 mil por ano pessoas. 10 anos dá 4 milhões de pessoas. 10 anos. Falta 2 milhões de pessoas. Vamos colocar mais 5 anos. Então, com 15 anos, tem um ensinamento, talvez você está achando meio exagerado do meu... Em 15 anos, colocando 3 reuniões para 10 mil pessoas dentro daquele calabouço, dá 30 mil por mês. Por ano vamos arredondar para 400 mil, não estou nem colocando 500, para 400. Então, em 10 anos, 4 milhões de pessoas, com mais 5 anos, dá 6 milhões de pessoas. Imagine 6 milhões, imagine 15 anos, quantos anos aquela sinagoga tem? Desde que é lá do antigo, lá do Brás, lá do outro. Não sei quantos anos, tem 40 anos, já 30. Passou de 50 milhões de pessoas nesse tempo de fundação deles, tem uns 80 milhões de pessoas. Imagine 50 milhões de pessoas ouvindo Malaquias 3:10. Malaquias 3:10.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. No versículo do 8 para Malaquias 3, 8. Como pode roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Aí eles lê Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí você vai no livro de Malaquias, no capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Aquela sentença foi para o povo de Israel. Aí você vai no capítulo 2, versículo 1. Sentença contra os levitas, contra os sacerdotes. O livro de Malaquias foi escrito para repreensão, correção, exortação do povo de Israel e dos levitas. Então são 50 milhões de pessoas que ouviram mentiras, dando 10% das suas vendas, 10% da sua herança, 10% do seu salário, 10% do que vende a latinha, 10% de qualquer negociação. Coloquei aqui apenas 50 milhões, porque o calabouço de 10 mil pessoas, em 15 anos, dá muito mais, mas eu coloquei 6 milhões de pessoas. Então, nos 15 anos, Hitler matou 6 milhões e não sei quanto tempo demorou. 1 ano, 2 anos, não sei. Primeira, Segunda Guerra, não sei. Ele matou com gás. Mas em 50 milhões ouvindo mentira, ouvindo uma sentença mentirosa, porque Paulo disse em Gálatas 3:10 que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Imagine 50 milhões de pessoas ouvindo sobre maldições, práticas de oferta, práticas de holocausto, prática de jejum, prática de purificação na água. 50 milhões anulando o sacrifício da cruz. Não anulo, Paulo disse, não anulo o sacrifício da cruz. Buscando me justificar, buscando justificativa no Antigo Testamento. Então, quando uma pessoa busca um entendimento, busca se justificar para Deus no Antigo Testamento, ela está sendo levada ao matadouro. O matadouro desse corpo carnal? Não. Do entendimento. A pessoa, ela está sendo morta a cada reunião que vai no lugar desse. A cada reunião ela está sendo morta. Estão matando ela. Matando o entendimento dela. Ela só ganha vida quando ela pula fora desse negócio. Então não sei, talvez o meu entendimento não é como o seu. E aquelas pessoas, os 6 milhões de pessoas dos 15 anos frequentando um lugar desse, são todas no espírito filhos e filhas de Deus. Porque Deus, ele é pai dos espíritos. Os espíritos estão nessa terra revestido de um corpo carnal, porque assim está escrito, leia comigo. Isaías 42, versículo 5. Leia. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá fôlego ao povo que nela habita e vida aos que andam por ela. Deus não é pai da carne de ninguém, porque na carne, Hitler matou 6 milhões. Esse líder do dedinho mata, escraviza, fazendo uma proporção aí, em 15 anos, tendo 10 mil pessoas aí, 6 milhões de pessoas. Fazem as pessoas viverem mortas, e praticar obras mortas, obras do Velho Testamento. Ele, do dedinho, ele não pega uma pessoa e coloca na câmara de gás. Ele não atira, mas o que ele pratica com a sua carne, com o seu desejo cobiçoso, avarento, de ter riqueza, de ter poder, de ter soberba, é obra da carne. É obra da carne. Você frequenta um lugar que a pessoa fala que você tem que passar pelas águas. É obra da carne. Ela está te colocando numa obra maldita, numa obra do Velho Testamento. Uma religião, que são todas, que no primeiro ou no segundo domingo, que participam do pão e do suco, fazendo uma menção a 1 Coríntios 11, versículo do 23 e 24, e o 23 e 24 de 1 Coríntios 11 é uma menção a Lucas 22. É uma representação da Páscoa judaica, Páscoa que Jesus comeu com os judeus, com os discípulos. O que faz com uma pessoa? Mata o entendimento dela, coloca ela debaixo da desobediência. Aí a ira de Deus vem contra essa pessoa, não no espírito, porque o espírito é perfeito. Porque em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 43 diante, Deus proibiu gentil, povo que não é judeu, participar da Páscoa judaica. Quando um líder apresenta uma criança com 30 dias, com 8 dias,
Olha aqui, Senhor, eu estou te consagrando como Jesus fez. Você está colocando aquela criança debaixo de maldição. Porque Jesus de Nazaré ele foi apresentado no templo para se cumprir a lei mosaica. Mas o fim da lei foi o Cristo ressuscitado. Quando ele falou, está consumado, ele entregou o Espírito, ali deu-se fim à lei. Aí você fala, não, mas Paulo no livro de Atos ainda praticava. Claro, porque o símbolo maior, mas já era uma obra morta, o símbolo maior era o templo que havia em Jerusalém. Aí esse templo foi derrubado, foi destruído no ano 70 DC. Veja que situação, como um filho de Deus participa. Veja a situação de Hitler, de Saddam Hussein, do maníaco do parque, o meu, do seu, que está nessa terra. Veja como Jesus de Nazaré, Yeshua e Yahshua, esteve nessa terra. Leia, Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue. Então, os filhos de Deus compartilham de carne e sangue. Ele também participou das mesmas coisas. Ele quem? Jesus. Estava dentro ali o Espírito de Deus, mas aquele véu que revestia o Espírito de Deus, chamado Jesus de Nazaré, Filho do Homem, Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser, aquele véu é o mesmo que eu tenho e que você tem. Ele veio viver, ter a experiência de um corpo carnal, mas o que estava lá dentro era o Espírito de Deus. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Então, os filhos de Deus têm participação na carne, mas não são os filhos, são os da carne que são filhos de Deus. Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Então, o nosso Pai é Pai do nosso Espírito. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, o corpo carnal, essa matéria, esse véu, e o espírito volte a Deus que o deu. É possível alguém perder a salvação? É impossível. Porque o que volta para o reino celestial é o espírito que está nos homens. O espírito é a igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem mancha, sem transgressão. O espírito é perfeito, por isso que o espírito não tem ligação com a natureza carnal. Gálatas capítulo 5, do 16 em diante. A carne milita, a carne é oposta ao espírito. Os dois não se misturam, é água e óleo, não se mistura. O nome desse véu é Cláudio Mendes. O nome do espírito que está nesse véu, que pertence a Deus, só ele sabe o nome. Então, é impossível. É possível alguém perder a salvação? É impossível. É impossível. Aí você fala, então eu posso beber, fumar. Você pode fazer o que você quiser. Porém, você vai colher o que você fizer. Se você plantar obras da sua carne, desejos carnais, você vai colher frutos dessa plantação, dessa semeadura. Se você plantar coisas espirituais, são coisas espirituais. Amor, benignidade, mansidão, cuidar do próximo, ajudar o próximo, cobrir, vestir o próximo, alimentar o próximo, amar o próximo. Tudo isso é fruto do Espírito. Agora, prostituição, adultério, assassino, homicida, suicida. Um suicida perde a salvação? Não, porque ele só cometeu aquilo porque foi permissão de Deus. Aquele véu, aquela carne daquele suicida, dali a 2 anos não tem mais nada. Isso se não for queimado, incinerado, cremado, que volta instantaneamente quando aquele corpo pulou do prédio, bateu lá no chão, parou de funcionar, coração, cabeça, tudo, é automático, descolou. É assim que é. Porque nós somos filhos, nós estamos participando da carne e do sangue, mas nós somos filhos de Deus no Espírito. Então, Hitler foi um genocida, Chico Picadinho, um matador de série, serial killer, o maior serial killer dos Estados Unidos, obras da carne, a prostituição. Quantas pessoas você vê testemunha, você que frequenta a religião? Nossa, fulano era isso, era aquilo, era terrível, fazia, aí se converteu, mudou. Aí ele mudou, agora ele é pastor, quer dizer, lá fora ele roubava com a metralhadora, agora ele usa a Bíblia para enganar e mentir. Mas tudo bem, é melhor ele assim do que lá fora. É melhor assim. Mesmo estando nas trevas, mas pelo menos
tem alguma ligação com as coisas de Deus. E devagarinho, no tempo de Deus, ele pode chegar no conhecimento da escatologia consumada e falar, opa, peraí, a igreja do Cristo está em mim, não está lá onde eu vou buscar. Então ninguém perde, ninguém perde. A pessoa só colhe o que ela faz. Você conseguiu entender? Para isso que existe polícia, para isso que existe autoridades. Toda autoridade é dada por quem? É dada por Deus. Por quê? É necessário. General Tito foi o comandante do exército romano no ano 70. Quando o pai dele, em 69, no começo do ano, o pai dele foi para Roma, General Tito ficou no lugar dele, e aí foi quando ele foi para cumprir o desejo de Deus. Com o exército romano, ele cercou Jerusalém no mês de julho de 69, durou 390 dias o cerco, findou no mês de agosto. General Tito com o exército romano. E o Flávio José fala assim, no livro dele, que General Tito tinha duas opções, tinha duas situações que podia acontecer. Ou ele, com os maquinários, com tudo que ele tinha, já invadir Jerusalém de uma vez e matar, escravizar, fazer o que tinha que fazer, ou tinha a segunda opção, que era cercar e judiar das pessoas, causar aflição, tribulação, e lá dentro os que tentavam fugir eram capturados, uns eram pendurados, outros eram escravos, levados escravos. E ele optou por qual? Pela segunda, que foi cercar, para fazer igual pulga, assim, ó. Aí eu te pergunto, General Tito foi instrumento na mão de quem? Na mão de Deus. Os soldados romanos foram instrumento na mão de quem? Deus. Para se cumprir Deuteronômio 28, para se cumprir Ezequiel 4, 5, Jeremias, Malaquias, para se cumprir todas as profecias, Lamentações, Sofonias, Amós, para se cumprir tudo a respeito do juízo contra aquele povo. Porque Jesus falou em Lucas 11 e Mateus 23 que eles daquela geração é que pagariam as contas. Eles é que seriam, que foram responsabilizados pela morte de Abel até Zacarias. Você consegue entender? Instrumento na mão de Deus. E foram mortos, segundo Flávio José, 1 milhão de judeus. 1 milhão de judeus foram levados cativos. E 1 milhão de judeus ficaram dentro de Jerusalém lá. Claro que no meio desses tinha prosélitos. O que é prosélito? Gentios convertidos ao judaísmo. Hitler matou o quê? Brasileiro, africano, americano? Judeus. 6 milhões de judeus. Quer dizer, teve o genocídio no ano 70 DC contra os judeus. E depois depois foi quando? Foi em 1939? Foi na Primeira, na Segunda Guerra? Eu não sei, mas eu acho que isso não muda muito. Foi nenhuma das guerras. Aí Hitler, de novo, matou quantos? 6 milhões de judeus. Por que não matou outras pessoas? Tinha que ser judeus. Por quê? Mas matou. E aí, Hitler fez o quê? Por que Hitler fez isso? Por vontade dele? Você acha que foi por vontade dele? Por que o policial, quando pega um ladrão roubando, estuprando, que ele tem chance, ele mata o cara? Numa troca de tiro, ele vai e mata. E aí? Cumpriu a vontade de alguém. Porque Jesus de Nazaré disse aos judeus que até um fio de cabelo só cai da cabeça de uma pessoa com permissão de Deus. Tudo que acontece na vida de uma pessoa é permissão de Deus. É possível alguém perder a salvação? Não, ninguém perde, porque o que pertence a Deus é o Espírito. E esse daí é impecável. Esse daí é sem ruga, sem mácula. Esse daí é a imagem e semelhança do Criador. Tem muita gente que fala assim, nossa, Deus me fez a sua imagem. Não, claro que não. O que é a sua imagem e semelhança é o Espírito. A carne não. Que você acha que Deus vai ter imagem e semelhança de um corpo carnal, de uma pessoa que bebe, que fuma, que estupra, que mata, que bate, que faz, que acontece? Não. Então, o nosso espírito é a imagem e semelhança dele. Assim seja. Então eu vou parar por aqui. Nossa, um vídeo que eu ia fazer do máximo 10 minutos, mas passou muito. Mas tá bom. Se foi útil, compartilhe com esse canal, hein? Eu não quero seu dinheiro, eu não quero envelope, eu não passo Pix, nada. A única que eu peço para você, se você puder ajudar, se você quiser ver esse canal crescendo, essas mensagens sendo alcançando mais pessoas, dá um joinha aí, aperta aí esse joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que merece ou que precisa ouvir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, aí tem um sininho aí, você ativa o sininho para receber novas notificações, novos vídeos assim que eu gravar. Até a próxima, se assim o nosso querido e amado Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.